Sejam bem-vindos e bem-vindas ao momento de reflexão do Prozebem. Hoje, com a participação do NEP, que é o Núcleo de Pesquisa e Evangelho, e nós estudamos esse Evangelho à luz da doutrina espírita. E o nosso NEP é o Bezerra de Menezes e é filiado ao Prozebem. Faremos a reflexão da passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25, intitulada A Tempestade Acalmada, que também está narrada em Mateus e Marcos. E me embasei nas seguintes obras para esse estudo. Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, à luz da doutrina espírita. Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibart Schutel. Estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2 da FEB. Evangelho Redivivo, livro 4, Lucas. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A Gênesis, Allan Kardec. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam. Vou ler o Evangelho, essa passagem que falei, capítulo 8, versículo 22 a 25. E sucedeu, num dos dois, que ele entrou em um barco, e também seus discípulos. Ele lhes disse: atravessemos para o outro lado do lago. E fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. E desabou uma tempestade de vento no lago. Ficando cheios de água os barcos, e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém: onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: então, quem é este que ordena aos ventos e à água, e lhes obedecem? Nesse texto evangélico, percebemos duas ideias principais: a tempestade, que foi controlada por Jesus, e a importância da fé. A tempestade acalmada é um dos prodígios de Jesus existentes no Evangelho, visto como um milagre, principalmente naquela época, mas que hoje, por ser explicado através da ciência, com o conhecimento dos fluidos, do magnetismo, e depois pelo espiritismo, pelo conhecimento do princípio espiritual, do princípio material, da ação dos fluidos sobre a economia geral da Terra, do mundo invisível, da existência da alma e das propriedades do perispírito, então perde a conotação de sobrenatural e passa a ser visto como fato natural, pois o Espiritismo nos ensina que não há efeito sem causa. Jesus, o governador da Terra, presidiu a formação do nosso planeta juntamente com a pleiade de espíritos puros, como está descrito no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 1, intitulado A Gênese Planetária. Essa missão, dada por Deus a Jesus, por si só indica a grandeza excelsa do seu espírito. É Jesus quem preside o destino do nosso planeta. Conhece-lhe toda a natureza, bem como a atmosfera que envolve a Terra. Ele conhece os espíritos que atuam nos elementos naturais e que todos os fenômenos sísmicos e atmosféricos são dirigidos por seres inteligentes encarregados das manifestações da natureza. Falanges de espíritos em evolução trabalham ativamente, zelando pela manutenção dos reinos mineral, vegetal e animal, de acordo com a lei divina ou natural. Através do conhecimento de todos os fluidos do planeta e o poder de utilizá-los de acordo com as leis naturais, era-lhe fácil curar uma enfermidade,
acalmar uma tormenta, modificando as condições dos elementos que a produzem, fazendo cessar entre eles o desequilíbrio que as ocasionam. Está claro, então, que Jesus não se dirigiu ao mar e aos ventos, mas sim aos espíritos que agitavam a atmosfera e as águas. E esses fenômenos obedeceram sempre a uma causa. E Jesus, atuando na causa, fez cessar o efeito. Com o conhecimento perfeito de todas as leis e com o seu poder divino em relação ao nosso planeta, a vontade potente de Jesus, o mais graduado espírito que habitou a terra, foi o bastante para fazer a tempestade cessar e o tempo se tornasse calmo e o mar sereno. Assim é Jesus nas nossas vidas. Quando o barco das nossas vidas está prestes a afundar, coberto por ondas enormes de um mar revolto, façamos como os apóstolos fizeram. Eles foram acordar Jesus. Por isso, devemos fazer o mesmo. Acordar Jesus que esquecemos dormindo dentro de nós. Principalmente quando a nossa vida está naquela fase de calmaria. Mas, na hora da tormenta, vamos correndo acordá-lo, cheios de angústias e preocupações. Perante as tempestades da vida, somos nós quem efetivamente dormimos, não o Cristo. Ele, o Mestre amado, nos acalma e consola. E depois disso pergunta: onde está a vossa fé? A falta ou a escassez de fé tem nos colocado frequentemente à deriva, e não são poucas as vezes que situações difíceis nos despertam para as realidades do Evangelho, onde iremos encontrar sempre uma resposta, um direcionamento, uma sensação de paz, ou em outros casos, onde percebemos nossa pouca fé, nosso desvio do caminho, e Jesus ali, nos esperando pacientemente a retomada da nossa rota. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3, a fé que transporta montanhas, Kardec diz que, abro aspas, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiado na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprimir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é a prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Fecho aspas. A pessoa que se encontra consciente do seu processo de melhoria atende ao chamamento de renovação espiritual dos espíritos orientadores, utilizando corretamente o seu livre-arbítrio. Como no texto evangélico, quando Jesus diz: atravessemos para o outro lado, significa mudança de comportamento, agora sob o comando do Cristo. É aquela hora que soa a chegada da transformação espiritual e que, independente dos desafios que a pessoa terá que enfrentar, sente-se amparada pelo Mestre, mesmo entendendo que o processo de travessia implica riscos. É necessário deixar para trás a multidão de erros e equívocos e levar junto a si, no barco da vida, o próprio Jesus, desperto dentro de nós, para vencermos as tempestades que a vida nos impõe, para a reparação das nossas faltas. No livro O Consolador, questão 354, Emmanuel define fé desse jeito, abro aspas. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa,
fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar, eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Fecho aspas. Kardec nos traz a fé raciocinada. A fé que necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve acreditar. Para acreditar, sobretudo, é preciso compreender. O espírito acredita porque compreende. Compreende porque raciocina. Isso está no seu inferno. Kardec usou a razão acima de qualquer coisa. E ele disse que fé é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. À luz da doutrina espírita, o projeto de salvação é a evolução. E ninguém evolui sem esforço. E ao esforço, temos que aliar a vontade. E assim, teremos o amparo divino. Sabemos que de Deus vem sempre o melhor. E nós é que temos que subir em direção ao alto, numa relação de fidelidade criatura-criador. Se não fizermos nossa parte, se não nos mobilizarmos, as coisas não vão sair do lugar. Nada vai dar certo. E aí vamos dizer que não era da vontade de Deus? Transferimos assim a responsabilidade para Ele? Lembre-se, Deus respeita nosso livre-arbítrio. O que Deus quer é que cumpramos a sua lei de amor. Mas o ser humano, através do seu livre-arbítrio, pode ou não harmonizar a sua conduta a Deus. Mas o Pai é paciente. Ele espera o nosso tempo. O apóstolo Paulo sempre teve um espírito de luta desde a sua juventude. Tinha força realizadora, vontade, dava tudo de si. E quando foi tocado por Jesus, transformou a força humana em uma grande fé, que o levou a transpor as inúmeras montanhas de dificuldades de toda a ordem, física, material, dogmáticas, sentimentais, necessárias para a conquista da fé verdadeira, que o fez sentir-se completo e dono de uma paz interior trazida pela fé inabalável. Quando o espírito está consciente da parte que lhe cabe e a realiza, evita muitas curvas na sua escalada evolutiva, muitas decepções e ilusões, porque está procurando alinhar-se às leis divinas, e isso é ter fé. Quanto mais nos tornamos firmes e nos mantemos fiéis ao Evangelho, mantendo o foco para alcançarmos o alvo através do caminho seguro que é Jesus, mais rapidamente progredimos. As vicissitudes, as tempestades que atravessamos ao longo das nossas vidas, ora de ordem material, ora familiar, ora um problema de saúde, tentarão nos desviar do nosso foco, mas faz parte. Não se forma bons marinheiros em mar calmo. Essas tempestades são chamamentos, os alertas nas nossas vidas, para despertarmos o Cristo adormecido que está em nós. Como na passagem do Evangelho que estamos estudando, quando Jesus entrou na barca com seus discípulos e já no mar levantou-se uma grande tempestade e o mestre dormia. Os discípulos acordaram dizendo: salva-nos, Senhor, que perecemos. Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e fez-se a bonança. E os discípulos disseram: que homem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? Essa passagem também nos ensina que a fé em Jesus nos ajuda a vencermos as tempestades das nossas vidas, pois aquele que traz o Cristo no coração não tem o que temer, porque não faltará o amparo, a proteção, a esperança e o amor.
Isso também é fé. Deus poderia fazer tudo por nós, pois Ele é absoluto. O que Ele quer, Ele realiza. Mas quando e como cresceríamos? Se nós não procurássemos desenvolver nossa vontade, nossa capacidade de trabalho, nossa força realizadora através do nosso esforço, para que pudéssemos confiar em nós e construirmos a obra divina, não conseguiríamos desenvolver uma fé sólida. A fé é construída de encarnação em encarnação. Fé é a força íntima da criatura que a impele ao progresso e a conecta com o Criador. Sem ela é impossível o nosso progresso, pois não conseguiríamos remover as montanhas que nos impedem de ver além. Para sustentar a fé, precisamos de uma consciência tranquila, e para isso é necessário sermos fiéis às propostas divinas, com retidão e pureza de pensamentos e ações. Sejamos como Maria, que ao ser visitada pelo anjo Gabriel, no momento da anunciação disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Isso é fé. A humanidade inteira está sendo chamada ao crescimento espiritual, independente do plano da vida em que esteja. E como nos diz os espíritos superiores, são chegados os tempos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Essas transformações podem ser notadas através de uma sociedade que se perde na valorização extrema dos bens materiais, do desejo pelo poder temporal, na valorização do ter em detrimento do ser, nos graves problemas psíquicos e psiquiátricos cada vez mais frequentes, no aumento dos casos de depressão e no número de suicídios. Mas, em contrapartida, vemos as igrejas, templos, casas espíritas cheias de pessoas interessadas em ajudar, em acolher o próximo, em promover o bem. É comum vermos o barco da nossa existência ser açoitado pelas provações, simbolizadas pelos ventos e tempestades, como nos relata o evangelista. Mas o mais importante é que estejamos alicerçados na fé viva da presença constante de Deus em nossa vida, conscientes da proteção amiga de Jesus, que alimenta a nossa força moral e intelectual, para que continuemos nos esforçando para a nossa melhoria através do estudo, da disciplina, da prática do bem, que nos ajudará a navegarmos pelo mar da vida, nos enchendo do amor de Deus, através da prática e do perdão. Assim, amigos, concluímos a nossa singela reflexão dessa página do Evangelho, que espero ter contribuído um pouquinho para o entendimento de tão belos ensinamentos trazidos por Jesus. Deus conosco, hoje e sempre. E até uma próxima oportunidade.